Eu sei que muitos detalhes ficaram em aberto durante e principalmente no final de Five Nights at Freddy's, mas relaxa aí, relaxa, que agora eu vou desvendar tudo isso e ainda vou falar sobre as futuras sequências do nosso grande amigo Freddy. Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e ó, esse é um filme que está dividindo muitas opiniões, tem gente amando e gente odiando Five Nights at Freddy's lá nos cinemas. E como existem vários jogos do nosso brother Freddy, eu convidei o meu amigo Giovanni, especialista no assunto, que me deu um help aí para escrever esse roteiro. Valeu, mano, tamo junto, ajudou demais. Pra começar, que negócio é esse do William ter entrado naquela fantasia do coelho amarelo e depois de levar uma surra, ser esmagado pelas máquinas que ficam dentro da roupa e ainda tá vivo? O William, que é o nosso eterno salsicha, morre umas 2 ou 3 vezes durante os jogos. Então, já seria normal ele sobreviver nesse filme também, nessa franquia de filmes. I always come back. Quando ele vestia a roupa do coelho amarelo, ele era o Spring Bonnie. Dentro dessa fantasia do coelhão amarelo, e assim como todas as outras fantasias mais antigas, existem os Spring Locks, que são ganchos, tipo uma trava de mola, que é um sistema antigo. Quando essa trava fica aberta, cabe um corpo humano na boa lá dentro, e fica tipo uma fantasia. Só que quando o Cupcake possuído atacou o coelhão lá no final do filme, ele rasgou uma parte da fantasia e com isso ativaram as travas e esmagaram o William lá dentro da fantasia. Meu Deus! Jesus! Com essa parada sinistra e bizarra, o corpo dele ficou dentro do Spring Bonnie e a alma também. A alma do William, inclusive, fica dentro do bichão porque como ele morreu lá dentro, a alma dele foi vinculada com a fantasia do Spring Bonnie, igual o que ele fez com as crianças. Só que a partir daí, ele não se chama mais Spring Bonnie, e sim Spring Trap. Ou seja, o William tá vivo, mas não tá ao mesmo tempo. Ele até fala no filme, né? Eu sempre volto, eu vou voltar, porque ele sabe que realmente ele vai voltar. Não com a sua forma física, mas com a sua alma e consciência presos no Spring Trap, o coelho amarelo do mal que agora também tá possuído. Sobre a tia que foi morta pelo Freddy e ficou lá jogada na casa do Mike, ficou por isso mesmo. Ninguém perguntou mais da tia, o Mike e a Abby voltaram pra casa, a mesma casa que a tia tava lá morta e ninguém nem menciona ela. Eu fiquei, que? E isso talvez pode ser explicado no terceiro filme. Como assim, João? Terceiro filme? Que papo é esse? Eu já vou falar mais sobre isso, beleza? Ó, outro detalhe que chamou muito a atenção e que ficou super confuso foi o fato da Abby, no final do filme, desenhar as crianças sendo mortas pelo coelho amarelo. E nisso, né, revelando aí a verdadeira essência do vilão e o que de fato aconteceu com elas. Ela explicou ali num desenho o que aconteceu de verdade com as crianças. E aí, num passe de mágica, o Freddy e seus amigos arregaçaram o William dentro da fantasia do coelho. Por que as crianças do filme foram tão influenciáveis? Isso é meio que explicado em um dos jogos. Quanto mais tempo elas passam mortas dentro dos robôs, dos animatrônicos, mais elas perdem as suas memórias e consciências. E elas acabam seguindo o que elas tinham de referência por último. Então, elas tinham guardado a informação de que o coelho amarelo, o Spring Bonnie, era um cara legal e que salvou elas, que deu oportunidades a elas. E com isso, as crianças eram super gratas a ele e amavam demais o coelhão safado. Depois, quando a Abby faz o novo desenho, eles tiveram um flash e ativaram a verdadeira memória do que tinha de fato acontecido com elas. A Abby ajudou demais essas crianças. E ó, tá rolando uns rumores de que Five Nights at Freddy's vai ganhar mais 2 filmes, completando aí uma trilogia. Eu vou amar pra caramba se isso acontecer. E você, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se isso rolar mesmo, o segundo filme deve ter uma história que se passa antes do primeiro filme, antes desse daqui. Inclusive, acontece isso nos jogos. E se a história se passar antes e a gente levar alguns fatos dos jogos em consideração, nesse segundo filme, ninguém do elenco do primeiro volta.
Ninguém, hein? Nem os animatrônicos. Eles só voltariam no terceiro filme para finalizar a trilogia e eu vou explicar o porquê disso. O William foi um dos criadores da pizzaria Fred's Fazbear, beleza? O outro criador foi um carinha chamado Henry. Falando nele, durante uma gravação que o Mike assiste sobre a segurança da pizzaria no filme, dá pra ver um cara lá no fundo que pode ser que seja esse Henry aí, o co-criador da pizzaria. E nesse segundo filme poderia contar a história do Henry, antes dos acontecimentos do primeiro filme, porque o Henry não era vilão igual o William. Ele tinha uma filha, a Charlotte, que foi a primeira criança que o William matou. E aí, ela virou a Puppet, uma animatrônica também. Olha só o nível do negócio. Tem muita coisa que pode ser contada nesse segundo filme. Talvez o William até aparece em alguns momentos do filme pra situar, né, mostrar a situação no momento ali, mas eu acredito que ele vai voltar com tudo no terceiro, já como Springtrap. Ele mesmo falou que ia voltar, né? Então ele vai. Uma outra dúvida que surgiu foi sobre o Balão Boy, aquele boneco medonho, assustador, aterrorizante, o negócio é bizarro, que aparece algumas vezes no filme. Obviamente, esse maluco tem vida e ele aparece no segundo jogo. Então, uma outra pista aí sendo mostrada pra gente de que o segundo filme vai se passar antes do primeiro e que o Balão Boy vai voltar, mas ele não faz muita coisa, é só aquilo mesmo. Sobre a personagem Vanessa, muita gente ficou confusa aí, né? Porque ela nos jogos não é filha do William e ela aparece muito tempo depois da época que se passa o filme. Tipo, ela surge uns 30 anos depois do ano em que se passa a história do filme. Na real, o William não era pai dela, ele tinha outros 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E um desses meninos se chamava Mike e bate com a idade do Mike do filme. E o Mike do filme tem mais um irmão e uma irmã que também batem as idades com os filhos do William dos jogos. Então ficou confuso entender isso. Os 3 batem com todas as características dos filhos do William no jogo, mas no filme eles não são. Ou o filme mudou totalmente isso, reformularam essa parte da história do universo do Five Nights at Freddy's, ou os 3 foram adotados pelos pais que o Mike acredita ser os seus pais e o William seja de fato pai deles. E isso pode ser apresentado e revelado no terceiro filme e seria um baita plot twist. O que você espera sobre as futuras sequências de Five Nights at Freddy's? Deixa aí nos comentários, hein? Agora você pode clicar nesse vídeo e ver a minha opinião sincera, hein, sobre o que eu achei do filme. Falei tudo de verdade. Ou você pode clicar nesse outro aqui e ver a minha análise do trailer de Five Nights at Freddy's, que ficou bem interessante. Beleza? Muito obrigado por ter visto esse vídeo. A gente se encontra aqui na Raio Filmes, o seu canal de animações de filmes de cinema. Valeu e tchau!